Shabbat Shalom, você que nos assiste pela tvsião.com ou pelo nosso portal do YouTube, youtube.com/ensinando de Sião. Eu sou o professor Mateus Andona e quero dar as boas-vindas aos que estão aqui e a você também que nos assiste através desses veículos. E que bênção, né, a internet, que bênção é a gente poder transmitir esses estudos. Eles são transmitidos não só ao vivo para milhares de pessoas, mas também são disponibilizados para que depois as pessoas possam ver e estudá-los, né? Porque aqui são uma hora só, 50 minutos, uma hora é pouco. Então você faça uso do nosso portal de vídeos, que é a tvsião.com, ou o nosso portal do YouTube, que lá você pode tocar o vídeo, pausar, anotar, tirar dúvidas, nos escrever com possíveis questionamentos, enfim, é uma grande bênção compartilhar, usufruir dessa tecnologia que Deus mesmo tem nos dado. Pessoal, nós entramos neste Shabat, continuando o livro de Vaikra Levítico, e a porção que estudamos hoje, dá uma olhada aqui comigo, é Shmini, que significa oitavo, e o título dessa palavra é Vivendo o Oitavo Milênio. Eu vou explicar o título dessa pregação, desse estudo, ao longo do mesmo. E ele corresponde a Levítico capítulo 9, verso 1 até o final do capítulo 11, e tem Haftará de 2 Samuel, capítulo 6, e Brit Hadashah de Marcos, capítulo 14. Então, quero falar com você aqui do conceito hebraico de oitavo, de 8. Nós vemos aqui nessa paraxá os preparativos para a inauguração do tabernáculo e da queuná, do sacerdócio. 7 dias de preparo, pessoal. 7 dias de preparo. 7 dias de sacrifícios. 7 dias, segundo os rabinos, montavam e desmontavam o tabernáculo, preparando, treinando para o grande dia. Esse grande dia era o 8º dia. E a nossa paraxá, capítulo 9 de Levítico, começa com esse 8º dia. Olha, dê uma olhada aqui então. No capítulo 9, verso 1, ao 8º dia. O 8º dia depois dos 7 dias de preparação do Mishkan. Mishkan quer dizer tabernáculo. Dos sacerdotes, Arão e seus 4 filhos, e do povo. O povo também se preparou. 7 dias de santificação e instrução sobre o funcionamento do Mishkan, do tabernáculo, pessoal. Agora, olha só. Ao 8º dia, Levítico 9:1, chamou Moisés a Arão e aos seus filhos e aos anciãos de Israel e disse a Arão: toma um bezerro para oferta pelo pecado, um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Depois dirás aos filhos de Israel: tomai um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito como holocausto, e um boi e um carneiro para oferta pacífica, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Era a grande inauguração, o grande 8º dia. Mas olha só, apesar de ser o 8º, este dia, na verdade, também foi o primeiro. Você sabia disso? Esse dia 8º foi tão importante que na tradição judaica ele virou o primeiro de muitas coisas. Vou listar para vocês aqui, olha só. Esse dia lá no Levítico 9, que era o 8º, virou o primeiro dia da semana. De tão importante que ele foi. Foi o primeiro dia da semana. Coincidiu, né, na verdade, com o primeiro dia da semana. Ele coincidiu com o primeiro do ano. Nissan. Foi o primeiro de Nissan. Foi o primeiro dia da glória de Deus no tabernáculo, pessoal. Primeiro dia que Deus inaugura ali a sua glória no tabernáculo. E o primeiro dia da queuná. Queuná quer dizer sacerdócio, lá no Mishkan. E depois no templo. Então, foi o primeiro dia em muitas instâncias. Por que então a Torá insiste em chamá-lo de 8º? Por que não diz, e este será o primeiro dia da manifestação de Deus, este será o primeiro dia do tabernáculo funcionando, este será o primeiro dia oficial dos sacerdotes? Não, foi o 8º. Por quê? Olha só. Por que a Torá insiste em chamar esse dia de 8º, se ele na verdade foi mais primeiro do que o 8º? Pessoal, a seguinte razão: o que estava para acontecer ali naquele 8º dia era o resultado
de 7 outros dias de preparo. Você sabia que o número 7 tem uma importância muito grande na vida do ser humano? O mundo material funciona com base no número 7. 7 é o número de criação. Quando uma coisa é criada em 7 estágios ou em 7 partes, ele é pleno. Aquilo é pleno, está criado, pleno. 7. 7 dias a criação, não foi? Porque o 7º dia também houve criação. O que Deus criou no 7º dia? O descanso. Então ele criou no 7º dia. O descanso foi uma criação de Deus. 7 dias a criação. O que mais tem 7 na Bíblia? Pense aí. 7. 7 Espíritos de Deus dá a noção de plenitude. É uma coisa que é plena. O que mais? 7. 7 braços da menorá, também. Bom, gente, tem mais 7 aí, vocês esqueceram? Pessoal, tudo que é completo é 7. Por exemplo, o casamento judaico, até pouco tempo era celebrado em quantos dias? 7 dias. 7 dias. O ano Shemitah, o ano de descanso da terra, era de 7 em 7 anos a terra descansava, não era? Em 7 ciclos de 7 semanas de anos, o 50º ano era o chamado jubileu. Olha só, ciclos de 7. Tudo na natureza também que tem 7 é completo. Quantas cores tem o arco-íris? 7. Quantas notas musicais existem? Completo. 7 significa completude. Tanto é que o número Sheva, em hebraico, remete a pleno. Olha só. Nossa noção, então, de tempo é criada com base em ciclos. Nós temos ciclos. A noção de tempo foi construída com base no número 7, Sheva. O número 7 nos deu a ideia de ciclos que compõem a linha do tempo de Deus. A linha do tempo de Deus é retilínea, mas com ciclos se repetindo nessa linha. O judeu todos os anos celebram o quê? Todos os anos celebramos as festas. Quantas festas no nosso calendário tem 7 dias? 2. Páscoa e Sukkot, tabernáculo. São 2 festas de 7 dias. Olha só. O número 7 é bem presente no ciclo da vida de Israel. Uma coisa que alcança o seu 7º estágio, ou está dividida em 7 partes, é considerada perfeita na tradição judaica. Deus cria o mundo e sua ordem natural em 7 dias. O 7º milênio, pessoal. Vocês esqueceram do 7º milênio? É o que você aguarda. É o reino de Yeshua. Depois de quantos milênios? 6. Você sabe que na contagem dos judeus, nós estamos no ano 5.778. Qual milênio? 6º milênio, né, gente? 6º milênio, ano 5.778. 6º milênio. Vocês sabiam que nos dias de Neemias e Esdras, na contagem desses anos do calendário judaico, suprimiu-se cerca de 200 anos? 200 anos foram suprimidos aí. Estaríamos, então, conforme os estudiosos, 5.978. Só de dica para você, tá bom? Vamos voltar aqui. 6 milênios e entramos no 7º na era messiânica, no reinado do Messias, Yeshua. 7 emoções do homem. Olha que interessante. Os rabinos classificaram o ser humano com 7 emoções que refletem os atributos de Deus, né? Vamos lê-las? Amor, temor, compaixão, ambição, humildade, receptividade, sentimento de ligação. É um sentimento que você tem de ligação a Deus, ao cônjuge, ao filho. Isso é natural do ser humano. Está entendendo? E nesses dias de Páscoa, aliás, de primícias, até Shavuot, são quantas semanas? Hein, gente? São 7 semanas, de Páscoa até Pentecostes. Sabe o que a gente faz no mundo judaico?
Cada semana a gente trabalha na nossa vida com um aspecto da nossa emoção. Entramos hoje em qual semana? Terceira, né? O que você deveria estar atuando essa semana aí, melhorando na sua vida? Compaixão, gente. O homem está perdendo a compaixão. Tem que ser compassivo, tem que ter compaixão das pessoas, pessoal. Tem que ter perdão, tem que ter compaixão, tem que se colocar no lugar do outro. O mundo está assim, o mundo está intolerante. O mundo está dessa forma. Pessoas se estouram com todo mundo, pessoas ofendem todo mundo. Pessoas com a língua má, que só sabem ofender, só sabem falar mal dos outros, só sabem incitar contendas. Pessoas que não têm uma palavra de paz, de conforto, de amor, de esperança. É só juízo, é só desgraça, é só dor, é só malícia, milindro. Para essas pessoas você tem que demonstrar compaixão. Por que você demonstra compaixão? Porque a pessoa merece? Não, ela não merece. Eu demonstro compaixão porque eu preciso de compaixão. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É por isso que eu sou compassivo. É por isso que eu não respondo às pessoas como elas merecem. É por isso que eu não trato as pessoas como o juízo que elas mereceriam ter. Porque eu preciso de misericórdia, eu preciso de compaixão, eu preciso de perdão. Então você dá aquilo que você precisa. Eu dou paciência, que eu preciso que Deus seja paciente comigo. Eu dou compaixão e perdão, porque eu preciso que Deus seja compassivo e que me perdoe. Da maneira como você dá, você recebe. Esse é o princípio da palavra de Deus. Pessoal, 7 indica a base do mundo físico, da esfera material. 7 é aquilo que é material. 7 é tudo aquilo que é material. O 7º representa o espiritual. O desprendimento do que é material e mundano. A santificação. Olha que interessante. 7º, eu não disse aqui que é o número da criação? Tudo que é criado, tudo que é material, não remete, não envolve, não caminha ao redor do 7º. Mas o 7º também fala de santidade, separação. Então o 7º, ele é a base do mundo espiritual e também a base do mundo material. Por quê? Porque o próprio conceito de santificação envolve você se separar de quê? De algo que é material. O santo é aquele que se separou daquilo que é mundano. Então, para o espiritual existir, tem que existir aquilo que é considerado mundano material. Então o 7º, ele nos ensina sobre o mundo espiritual e sobre o mundo material. Olha só, para entrarmos na santidade do 7º, nós temos que nos desprender daquilo que é material. É a paraxá de hoje, os alimentos. Para que Deus ensina o seu povo a separar alimentos? Para que você aprenda a discernir o precioso do vil, o santo do profano. É para aprender a distinguir. Para distinguir, você tem que ter a outra opção, tem que ter o outro elemento presente para você se separar dele. Por que Deus deu aqueles mandamentos lá em Levítico 11? Porque existem animais da natureza que não encontram, que não se encaixam naquele perfil. Ele dá lá os alimentos, você tem que separar. Olha só. Mas o 7º depende do material e do físico. Por isso que o descanso, por definição, é uma criação. O que é o descanso? O descanso é a ausência de trabalho. Então tem que ter, só descansa quem trabalha. O sujeito que não trabalha pode guardar o sábado? De jeito nenhum. Aí eles ficam falando para mim, porque eu estou estudando como é que guarda o sábado, que me falaram que eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo outro, que eu não posso fazer aquilo. Meu amigo, você trabalha com o quê? Não estou trabalhando, não. Então por que você está preocupado em guardar sábado? Vai procurar um emprego? Vai preocupar em arrumar um emprego? Vai preocupar em trabalhar, em ser útil à sociedade de alguma forma? Está preocupando com o sábado? Você nem trabalha, como é que você vai descansar? Só pode descansar quem trabalha. Qual foi o mandamento? 6 dias trabalharás, primeiro mandamento.
e no sétimo descansará. Então, o primeiro mandamento é trabalhar, não é descansar. Trabalho vem antes do descanso. Fica a dica aí. Fica a dica aí. Ó. Só podemos descansar se paramos de trabalhar. O simples ato de santificar, de separar, por natureza, exige pelo menos um elemento para ser separado de. Não é isso, pessoal? Só há santidade se existir uma linha divisória que define aquilo que é e aquilo que não é. Aquilo que é lícito e aquilo que é ilícito. Por isso, meu irmão, minha irmã, a função da lei de Deus. Se a lei define o que é pecado, se a lei define aquilo que não agrada a Deus, você precisa da lei para se santificar. Você tem que saber aquilo que agrada e que não agrada a Deus. Paulo fala isso, não fui eu não. Paulo falou isso em Romanos capítulo 7. A lei é necessária porque ela define o pecado. Por isso que ela é boa e santa. Por quê? Porque ela me ajuda a ficar longe daquilo que eu sei que está escrito lá, que não agrada a Deus. Eu vou orar para saber se é vontade de Deus. Eu casar com aquele rapaz que não teve ainda experiência com Deus não, mas eu vou orar para ver se é vontade de Deus. Que orar o quê, meu irmão? Que orar o quê, minha irmã? Né? Irmão aí é outro pecado, já teria aí. Minha irmã, você não pode colocar dois bois com um jugo desigual entre eles. O jugo tem que ser o mesmo, o governo tem que ser o mesmo. A lei de Deus é o jugo do homem. Está escutando? A vida com Deus não é sem jugo, não. Porque Yeshua disse, tomai do meu jugo que é leve e suave. Então tem jugo. Só que quando Yeshua te transforma por dentro, o governo, a lei de Deus é prazerosa para você. Você tem prazer em andar na lei de Deus. Você é igual Davi. Tem prazer de andar na lei de Deus. Tem prazer de estudar a lei. A lei é prazerosa para aquele que tem um interior transformado. A lei é peso para o pecador. A lei é jugo pesado para o pecador. Mas o jugo da lei é bom porque ele me guia. Olha só. Em outras palavras, a santificação, representada pelo sétimo, número 7, depende do mundo material para existir. Só tem Torá porque existe pecado. Pensa comigo. Deus só precisou dar a lei porque tem pecado no mundo, tem maldade no mundo. E quando não tiver mais maldade no mundo? Vai precisar alguém escrever lá não matar, não roubar, não adulterar, não mentir? Da mesma forma, a Torá, a ferramenta para a santificação do homem, existe apenas enquanto houver pecado. Sem pecado no mundo, a Torá perderia sua existência e a sua utilidade. Que os profetas escrevem. Jeremias capítulo 31, verso 34. Vai chegar um dia em que ninguém vai precisar falar para o outro, conhece a Deus, aprende a Torá, guarda os mandamentos. Por quê? Porque todos me conhecerão. Não vai precisar ninguém mais. Aí é minha aposentadoria. A gente aposenta é só no milênio, porque não tem condição. Enquanto houver pecado, eu tenho que trabalhar. Enquanto houver ignorância, eu tenho que trabalhar. Olha, mas e o oitavo, hein, pessoal? Se o 7 representa a realidade natural, o 8, diga shmone. Shmone. O 8 representa algo que vai além da definição de natural ou espiritual. Ele suplanta tudo que é espiritual, suplanta tudo aquilo que é material. O 8 simboliza algo maior do que a natureza e as suas limitações. É o número do sobrenatural que suplanta as leis que regem o mundo material. 7, você fica lidando com mundano e santo. Vil, precioso. Lícito e lícito. Isso é o 7. O 8, você já saiu dessa. O 8 não existe mais material e espiritual.
O oitavo é uma coisa só. Por que, Mateus? Deixa de existir o material? Não. Deixa de existir o espiritual? Não. Mas os dois se fundem. O oitavo está acima, é uma dimensão acima desse negócio de material e espiritual. Deixa eu ilustrar para vocês aqui. Ó. Vamos supor que esse aqui seja a representação do mundo que nós vivemos hoje. Que é o mundo material e o mundo espiritual. Está entendendo? Olha o 7, olha lá. É uma divisão dos dois mundos. Só pode se santificar quem rejeita essa parte aqui. Quem é o santo? Aquele que rejeitou isso aqui, o mundo material. E o mundano é aquele que rejeitou o espiritual. Então é uma dicotomia. Mateus, no 7º milênio que você falou que a gente vai entrar aí, daqui a algumas décadas, é verdade. Daqui 2 décadas, se for 5.978, espera aí, gente. Você vai viver mais 22 anos? Diga amém aí. Quem sabe? Mas olha só, presta atenção aqui comigo. Yeshua vem, ok? Entramos no 7º milênio. Yeshua veio. Vai existir Torá no milênio? Vai existir Torá no milênio? Não. O que Isaías fala lá em Isaías capítulo 2, verso 2? Muitas nações subirão ao monte da casa do Deus de Jacó e dirão: vinde, subamos à casa do Deus de Jacó, para que ele nos ensine as suas veredas e andemos nos seus caminhos, porque de Sião sairá a Torá e a palavra do Senhor de Jerusalém. Vai ter Torá no milênio? Vai ter lei alimentar no milênio? Vai, Isaías 56. Vai ter festa no milênio? Vai ter tabernáculo. Quem não subir não vai ter chuva. Então vai ter materialidade, vai ter chuva. A terra vai precisar de chuva. No milênio. Vai ter animal no milênio? Vai. Só que eles vão ser meio diferentes, né? Aquela natureza carnívora má vai sumir. A criança vai brincar no covil da víbora. Já imaginou seu filho brincando num covil de uma cobra desse jeito? Quem é que vai pastar com o cordeiro? Aquela foto que você vê em todo gabinete de pastor, eles gostam de ter aquela foto, né? É o leão com o cordeiro, né? Não aprendeu a ler Isaías. Isaías não fala que vai ter leão deitando com o cordeiro, não. O leão é com o boi. O cordeiro vai deitar com o lobo. Não presta atenção no texto, gente. É porque acho que lobo é muito feio, né? O cara fazer um quadro de um lobo junto com um cordeiro, fizeram o leão lá. Mas enfim, é o milênio. Então vai ter o aspecto material e vai ter o aspecto espiritual. É claro que a sua natureza vai ser o quê? Transformada. Olha que interessante, pessoal. Deus ainda não vai ter restaurado o mundo. Concorda comigo? O mundo ainda não. Não vai ter restauração de céus e terra no 7º, não. Vai ter o reinado de Yeshua. O que vai ser restaurado de uma forma sobrenatural? Seu corpo. Seu corpo vai ser. Seu corpo vai ser um corpo glorificado, que é uma mistura de matéria e divindade. Eu não sei como vai ser, porque eu nunca toquei em um. Mas eu sei que ele vai existir. Mateus, vou poder comer? Vai. Yeshua comeu com os discípulos lá, um churrasquinho de tilápia. Foi, tilápia. Só não tinha batata frita, porque em Israel não tinha batata nessa época. Mas foi um churrasquinho de peixe, tilápia. Mas ele atravessava a parede? Atravessava. Ele desaparecia, aparecia em outro lugar? Fazia isso também, teletransporte. Como que isso é possível? Eu não faço a mínima ideia, meu amigo. Eu só sei que vai acontecer, porque o nosso corpo, quem morreu em Yeshua, vai o quê? Ressuscitar, quando ele voltar para instaurar o 7º. Vai ressuscitar, então vai ser um corpo diferente. Quem estiver vivo vai ter o corpo o quê? Glorificado. Tanto é que você vai encontrar com ele no caminho de onde ele estiver vindo. De onde ele estará vindo? Não é do céu? Você encontra com ele no meio do caminho, que é no céu. E aí para no céu e fica lá flutuando? Não, você volta com ele para cá e implanta aqui 1000 anos de reinado. Com Jerusalém, Jerusalém como sede do seu reino. Amém, pessoal?
Vai ter doença no milênio? Meu irmão, não quero ser polêmico, mas uma das profecias sobre essa época é que o monte Sião, com o vale de Quidron, ele vai fender, e de lá vai sair uma água que ela vai descer até o Mar Morto, e quando ela chegar no Mar Morto, ela vai purificar esse Mar Morto, o Mar Morto vai ficar puro, e todo mundo que beber dessa água vai ser o quê? Curado. Então, se vai ter doença, eu não sei, mas às vezes um resfriadinho lá que você tivesse, é só beber da água que sai lá do trono do Eterno. Vai ser uma mistura, vai ser uma coisa, mas não vai ser novos céus e nova terra ainda. Por quê? Gente, Apocalipse, lá no final de tudo, lá em Apocalipse, depois do milênio, o milênio tem fim? Tem, 1000 anos. Depois do milênio, quando entra ali no capítulo 21, João, o que João vai ver? O milênio foi isso aqui, ó, uma divisão ainda, é o 7º. Vai ter incrédulo no milênio? Vai, porque vão ter aqueles que vão ver Yeshua e não vão acreditar nele. Então vai ter incredulidade. Por isso que precisa de Torá. Mas e no 8º? Terminou os 1000 anos, o que vai acontecer? Aí não vai ter isso aqui mais não, ó. Sabe por quê? Essas duas realidades, a realidade divina e a realidade do homem, vão se fundir em uma só. Você vai ter isso aqui, ó. Esse é o 8º milênio, pessoal. Ele engloba tudo. A definição do que é material, do que é espiritual, não existe mais. Por quê? Porque a nova Jerusalém, que é celeste, que está numa dimensão que você não consegue ver nem tocar hoje, aquela dimensão, ela vai se tornar realidade na nossa dimensão. E a Jerusalém do céu, ela desce, ela se funde com a Jerusalém terrestre. É a junção dos dois mundos. É céu e terra se unem em um só. Bum! Por isso que João no capítulo 21 fala: eis que vi novos céus e nova terra. É uma outra natureza que outras leis. Outras leis físicas e químicas. É outra realidade. Céus e terra se fundem em um só. Bum! É o 8º. Olha aqui. O 7 depende do material para existir. Na 7ª dimensão, por mais que você tente influenciar a metade material, jamais vai conseguir alterá-la por completo. Uma vez que neste momento, por definição, já não teríamos que nos separar de alguma coisa. Mas na 8ª dimensão, temos uma nova realidade. Um novo conceito de criação, que ao mesmo tempo que transcende o natural e o espiritual, possui ambos fundidos em sua existência. A nova dimensão tem as duas naturezas fundidas. O espiritual e o material são fundidos em uma realidade perfeita, uma criação totalmente divina e remida, pessoal. Esse é o 7º milênio, pessoal. E nessa etapa, não haverá mais necessidade de santificar. Por quê? Você não vai ter o mundano do outro lado para você se distinguir dele. Você não vai ter o pecado do outro lado para você se separar dele. Pois todos serão santos para Deus. E não haverá mais Torá. Por quê? Porque não haverá mais pecado. A Torá, ela volta a ser aquilo que ela era lá no Jardim do Éden. O quê? A árvore da vida. Ela volta a ser a árvore da vida. E se eu não me engano, os frutos dessa árvore também vai trazer cura para as nações. No milênio. Olha só. Aí eu pus aqui o texto de Romanos 7, né? Mas Paulo fala contra ou a favor da lei em Romanos 7. É simples. A conclusão dele. Por consequente, a lei é boa, o mandamento santo, justo, bom. Então ele falou bem. Só que a aproximação que ele tem em relação à Torá, ela mostra isso aqui para você. Que o homem, à medida que ele vai se desenvolvendo, a Torá passa a ser escrita dentro dele. E por isso que a lei não é peso para quem serve a Deus. Então, um capítulo muito interessante para você aprender com o apóstolo Paulo. Olha só.
Pessoal, e outra, olha o que o judaísmo diz. 8 é o número de quem na tradição judaica? Não é Mateus, não é judeu messiânico, não. Na tradição rabínica, 8 é o número do Messias, pessoal. Olha, por quê? Yeshua é aquele que no interior do homem dá início ao processo de implantação do mundo vindouro. Mateus, será que eu vou chegar lá no 8º milênio? Ô meu irmão, fita os olhos no 8º milênio. Por quê? Porque se você tem Yeshua e o Espírito de Deus dentro de você, você já consegue viver na realidade do 8º, vivendo no 6º. Não entendi. Como que é isso? Lá não vai ter mesclar tudo, o espiritual e o natural. Como é que eu vou viver hoje uma realidade que vai acontecer ainda? Muito simples. O que é o 8º milênio? Não é aquilo que suplanta a natureza, que vai acima daquilo que é natural? O que Yeshua responde? Para quando alguns chegaram ali perto de Yeshua e disseram para ele, olha, você é o Messias ou você não é o Messias? É ou não é? Os discípulos de João, né? Agora surgiu, João estava no cárcere, surgiu a dúvida, você é ou não é o cara? Qual foi a resposta de Yeshua? Foi uma resposta do 8º milênio. Ele citou a realidade do 8º milênio. Os cegos vêm, os coxos andam, as pessoas são libertas, as boas novas têm sido pregadas aos pobres. Isso é uma realidade do 8º, que pode ser praticada no 6º hoje. É aquilo que vai além da natureza. Quando você, cheio do Espírito de Deus, abre a sua boca e repreende o espírito maligno, e aquela entidade de outra dimensão sai daquela pessoa, isso é poder do 8º milênio, isso é poder de Deus, isso é coisa que está para ser manifestada ainda, mas que se manifesta na sua vida hoje, por antecipação. Você vive a realidade do reino, que está por vir, hoje, na sua vida, na sua casa. Quando Yeshua, num barco lá no lago da Galileia, dá ordem, e a tempestade para. O que você acha que é isso? Você não acha que é um poder do 8º, não? Ele está dando ordem, a natureza se conforma de acordo com a ordem, vai além das leis naturais. Tudo aquilo que é sobrenatural, ele vem do 8º milênio, está aludindo aquilo que está por vir, gente. Não fica muito preocupado, não. Como é que Yeshua curou aquele cego de nascença com lama? Que propriedades químicas a saliva de Yeshua tinha para conduzir ali, reativar aquelas células. Para com essa palhaçada. É poder sobrenatural, vai além da natureza. Não explique com elementos naturais aquilo que vem de Deus por sobrenaturalidade. Não tem explicação. Está agindo como o grego. Lembra no hospital do grego? Só dando homeopático? Não. É além da natureza, vai acima, sobrepõe a natureza, vai além. Porque eu estou calculando aqui, como é que Deus fez para poder ter dividido o mar vermelho? Eu calculei aqui que foi um vento. Sim, foi um vento, que a Bíblia diz que foi um vento. Você pode até calcular a força que esse vento exerceu verticalmente, para conter ali 100 metros de água de cada lado. Meu irmão, tudo isso é válido, mas não foram as leis da natureza que operaram aquele milagre, foram as leis de Deus que moldaram a natureza. É por isso que você não precisa entender de câncer, você não precisa ser proctologista para dar ordem para um câncer ser curado, em nome de Yeshua. Você não precisa entender da célula cancerígena, do ciclo de uma célula cancerígena, do seu processo de mitose. Você não precisa entender nada disso, porque a força, o poder que vem e restaura aquela célula, não é um poder desse mundo, é um poder do mundo vindouro. Muitas vezes a ciência não explica, ela só atesta o milagre, né? Né, Bida? Eles não entendem como, mas atesta o milagre. Era assim e ficou assim. Não sei como, mas não tem nada. Não tem mais nada. Não sei como, não tem mais nada. É o poder do 8º milênio, que já pode ser presente na sua vida hoje. Hoje. Yeshua diz que muitas coisas maiores do que ele fez, você faria no nome dele, gente.
expulsar demônio. Isso é coisa de 8º milênio. Você dá ordem para um elemento de outra dimensão sair. Não dá para entender isso. Como é que um elemento de outra dimensão atua na nossa dimensão? Atua. O mundo espiritual atua no mundo material, oprimindo as pessoas, possessão. Há doenças que têm influência espiritual. Então você dá ordem, e aquela dimensão responde o seu comando, e a dimensão terrena responde o seu comando, e as duas dimensões se fundem para cumprir aquilo que você ordenou em nome de Yeshua. Isso é o 8º milênio. É a fusão dos mundos. Por isso que é o número do Messias, gente. O 8 é o número de Yeshua. Porque através dele o homem passa a ser uma extensão do espiritual em meio ao mundo material, sendo o protótipo do mundo vindouro. Você é o protótipo do mundo que está por vir. É você. Yeshua dá ao homem um novo espírito, o qual, aí esse novo nascimento dá início ao processo da santificação do corpo, preparando o sujeito para a restauração plena. Eu tenho o meu interior restaurado, mas a restauração do meu corpo material, eu sei que vai ser só o quê? No 7º milênio. E o mundo, o reino de Deus, que eu quero que venha e se funda com esse mundo aqui, eu sei que só vai vir no 8º, mas até lá, eu posso trazer esse reino de Deus por antecipação. A cada lugar onde a lei de Deus é proclamada, onde a soberania de Deus é defendida, ali é uma extensão do reino de Deus. Ali está implantado o reino de Deus. Anunciar esse evangelho do reino a toda criatura. É isso que você tem que fazer. É expandir o reino de Deus. A sua missão é expandir o reino de Deus. Você é embaixador do Messias. Espera aí, embaixador, a embaixada dele está onde? No 8º. Mas dentro da embaixada, as leis do 8º vigoram. Dentro da embaixada, doença se submete ao poder de Deus. Dentro da embaixada da congregação dos santos, demônios fogem da presença do Eterno. Dentro da embaixada, vidas são libertas, vidas são transformadas. O que era chato não é chato mais, o que era adúltero não adultera mais, o que mente não mente mais, porque dentro do 8º, dentro da embaixada, regem as leis do mundo vindouro. Até que ele venha. Nós vamos trabalhando até que ele venha. Yeshua dá início ao processo de Tikkun Hadam. Sabe o que é Tikkun Hadam? Restauração do homem. Para mais tarde termos o Tikkun Haolam, conserto, restauração do mundo, e a implantação do Olam Rabá, o mundo vindouro. Hoje, você quer viver essa realidade sobrenatural hoje na sua vida. Meu irmão, você chega para mim e fala assim: Mateus, eu estudo com vocês há 20 anos. Eu digo para você, e quantas experiências você teve com Deus, com o sobrenatural? Você estuda conosco há 20 anos, quantas experiências com o 8º milênio você já teve? O quê? Aí você vai explicar para ele. Quantas experiências com o sobrenatural você já teve? Porque é isso que importa. A quantos você já resgatou das trevas? Sabe o que Paulo fala, meu irmão? Paulo fala que ele é devedor tanto a judeus como a gregos. É devedor. E quando ele está se despedindo, se eu não me engano, lá no final de Atos, ele, quando ele não, na volta, ele não poderia passar por Éfeso, ele fala assim: olha, já pregoei as boas novas, já construí essa comunidade, já ensinei, então o sangue está o quê? Não está mais na minha mão. Porque ele apregoou a mensagem, ele apregoou as boas novas. Quantas pessoas Deus coloca no seu caminho? Quantas pessoas Deus deixa passar pela sua vida? E a única coisa que elas escutam de você é hebraico, Torá, judaísmo, quipá, talit. São coisas boas. Mas aquilo que o povo realmente precisa é transformação, é o 8º milênio, é um gostinho do 8º milênio. Sim, você deve estudar. Sim, você deve se preocupar com essas coisas, mas não deixe de lado o outro aspecto. Não deixe de lado aquilo que nos motiva a caminhar, que é a realidade do 8º milênio.
Então, olha, convide hoje, se você ainda não teve nenhuma experiência com o sobrenatural, convide Yeshua hoje para entrar na sua vida. Ele está acima do natural, Ele está acima do material, e Yeshua está acima das limitações da ciência. Você que está me escutando, que precisa de algo que vai além da ciência, Yeshua está acima da medicina. Ele tem o poder de Deus de alterar a natureza por amor a você, gente. Por amor a você, meu irmão. Ele, o Pai Criador, devem fazer morada em você. Viva hoje o sobrenatural do Eterno. Viva o céu hoje. Céu não é para quando você morrer. Céu é hoje. Hoje na sua vida. Restauração já. Em nome de Yeshua. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.